Neste momento tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Secretaria de Portos da Presidência da República, José Leônidas Cristino. Queria parabenizar a Câmara dos Deputados por essa iniciativa, parabenizar o deputado federal Edinho Bess, coordenador de Portos e Vias Navegáveis. Eu conheço o seu trabalho, eu tive o privilégio, por 2 vezes, ser deputado federal representando o povo cearense e acompanhei de perto o desempenho dos deputados, da Comissão de Transportes e também de toda a estrutura do Congresso Nacional, sempre olhando com bons olhos aquilo que seja importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. E esse segmento é de suma importância para garantir o desenvolvimento do Brasil dos próximos anos. Por isso que essa iniciativa é muito importante no sentido de que nós possamos discutir com o Parlamento os caminhos que devemos seguir para cada vez mais preparar o Brasil para o futuro. Por isso, queria parabenizar mais uma vez o deputado Edinho, saudar o deputado federal Arnaldo Jardim, que também tem esse comprometimento, tem essa visão de futuro do Brasil. E eu fico muito feliz de poder participar deste evento. Saudar o deputado Alberto Mourão, presidente da Subcomissão de Portos e Vias Navegáveis, aqui da Câmara dos Deputados, também um deputado identificado com esse segmento. Saudar o deputado federal Eduardo, que também trabalha muito fortemente para cada vez mais priorizar essa área de infraestrutura. Saudar o vice-almirante Eduardo Bacelar, diretor de Portos e Costas da Marinha do Brasil. Eu conheço já há alguns anos, ainda quando deputado federal, nós fizemos uma viagem interessante. Fomos até a Antártida, até a Antártica. E foi uma viagem emocionante e, desde então, a gente acompanha o trabalho efetivo do vice-almirante. Saudar o meu amigo Fernando Fialho, diretor-geral da ANTAC. A agência é uma parceira da CEP e sempre estamos trabalhando em harmonia, independentes, mas harmônicos, sempre na defesa do sistema portuário nacional. Saudar o Meton Soares Júnior, vice-presidente da Confederação Nacional dos Transportes. Saudar os parlamentares aqui presentes e saudar a todos que estão ou vão acompanhar este seminário, este encontro daqueles que querem trabalhar para desenvolver e melhorar o sistema portuário nacional. Agora fica bom. Eu fiz aí umas apresentações, vai ficar um pouco complicado aí para os companheiros da mesa, mas eu vou tentar resumir. Não. Pois é. Não estou atrapalhando não, né? Eu vou aqui tentar exercer o meu poder de síntese. Vou fazer, fique tranquilo aqui. Nós vamos dar uma passada, que tem muita coisa aqui que os parlamentares e os que estão aqui conhecem muito bem. Pode passar. Eu coloquei esse slide justamente para demonstrar a importância que foi a criação da CEP para os investimentos do setor portuário nacional. Anteriormente, a gestão do sistema portuário nacional era um departamento do Ministério dos Transportes. E o presidente Lula, com a sua visão de futuro, ele criou a CEP no dia 5 de setembro de 2007, para que a gente pudesse fazer os investimentos e cuidar mais de perto do nosso sistema portuário nacional. Eu acho que foi um ponto importantíssimo para demonstrar para todo o Brasil e para a economia mundial
que o Brasil estava cuidando bem e investindo uma boa quantidade de recursos na área portuária nacional. Pode passar. E a organização institucional do setor portuário brasileiro, que a Câmara dos Deputados conhece como ninguém, é o Estado brasileiro, né, que é o responsável para administrar a área portuária através da CEP, e a ANTAC, que faz a regulação, regula o sistema, fiscaliza e harmoniza. A ANTAC tem essa função que a gente acompanha no sentido de trabalhar em conjunto. Aqui, o organograma da CEP, podem ver que é uma coisa bem chuta. Pode passar. E aqui, os 34 portos marítimos e os 124 terminais de uso privativo. Ou seja, o Brasil possui 34 portos públicos e 129 terminais de uso privativo distribuídos aqui em toda a costa brasileira. E o regime jurídico dos 34 portos marítimos é o seguinte: nós temos 18 portos públicos que são geridos, que são administrados diretamente pelo governo federal através da CEP, através das companhias docas. Ou seja, dos 34 portos, 18 são administrados pelas companhias docas e 16 são administrados através de delegação, concessão e autorização. Pode passar. E aqui, através da lei de modernização dos portos, né, os portos foram, a sua operação foi privatizada e a criação também, nessa estrutura de modernização dos portos, nós criamos os terminais privativos de uso misto. E essa diferença vocês conhecem, mas eu queria frisar apenas algumas. Primeiro, no caso do terminal de uso público, né, é obrigatória a licitação. No caso dos terminais de uso privativo, não tem a licitação. É uma autorização, né, da CEP. O prazo, no caso das licitações dos terminais públicos, é de 25, mais 25 anos, 50 anos, e no caso dos terminais de uso privativo, o tempo é indeterminado. Nos terminais de uso público, quando concluir os 25 anos ou 50 anos, todos os investimentos que aconteceram naquele terminal retornam para o governo. No caso da iniciativa privada, isso não acontece. A mão de obra, no caso dos terminais públicos, é através do OGMO. No caso da iniciativa privada, é livre contratação. E aqui está a estrutura, que também vocês conhecem, que regula, né, toda a área portuária, tanto dos terminais de uso público, como também do uso privativo. E também aqui está aí, o governo confirma o marco regulatório. Já foi citado aqui a Lei 8.630, a Lei 11.518, a criação da ANTAC em 2001, a criação da CEP em 2007, o Decreto 6620, que já foi citado aqui também, de maneira que isso aqui é que faz a regulação, né, o marco regulatório de todo o sistema portuário nacional. Vocês conhecem, a maioria do pessoal que está aqui conhece muito bem essa área. Pode passar. Aqui é só uma demonstração importante. O quanto aumentou, né, as dimensões dos navios. De 1956 para 1970, o comprimento de um navio era em torno de 135 metros. Hoje, nós temos navio de 365 metros de comprimento. O navio transportava 500 TEUs, 500 contêineres. Hoje, tem navio que já transporta 12.000 contêineres. Isso demonstra com muita clareza a importância que nós temos que dar na modernização do sistema portuário nacional. Por isso, da importância da criação da CEP em 2007 pelo presidente Lula. Os investimentos estão acontecendo exponencialmente. Isso demonstra, repito mais uma vez, o cuidado que o governo federal está dando para os portos brasileiros. Aqui, outro ponto importante, para demonstrar também isso,
de 1980 até 2009, o PIB do mundo cresceu 2,2 vezes. O comércio global, nesse mesmo período, cresceu 5,6 vezes. O transporte global portuário de contêineres cresceu 10,1 vezes. E o transporte global de contêineres, que também inclui o transporte interior, cresceu 12,4 vezes. Isso é outra demonstração. Se o Brasil vai continuar a crescer, que vai continuar, nós temos que trabalhar muito, investir muito, tanto o governo como também a iniciativa privada, para que os portos possam acompanhar esse crescimento. Ou seja, a economia, o PIB cresce e a movimentação de carga cresce muito mais. Esse cuidado nós estamos tendo e vamos continuar, sem dúvida nenhuma, para garantir o crescimento econômico do nosso país. Aqui é outro ponto importante, mostrando aqui os países que estão crescendo desde 2009, 2010 e na projeção de 2011, 2012, né? A China sempre crescendo, a Índia sempre crescendo, o Brasil aqui em 2009 decresceu 0,6%, mas depois cresceu, né, uma recuperação extraordinária, né, no ano de 2010 cresceu 7,5%, e a projeção aí é crescer 4,5%, 4,1%. E aqui os outros países decrescendo. Se você fizer um estudo, olha, dos países com área maior do que 4 milhões de quilômetros quadrados, países com população acima de 100 milhões de habitantes e países com PIB maior do que 400 bilhões de dólares, o Brasil está entre eles. Rússia, Estados Unidos, Brasil e China. Isso é um ponto importantíssimo, no sentido de dizer que o Brasil é um país que está crescendo, vai continuar crescendo, e os outros países do mundo estão vendo sempre com bons olhos o nosso país. Isso é muito importante. A corrente de comércio do Brasil de 2009 era 280 bilhões de dólares e 2010 passou para 383 bilhões de dólares, um aumento, né, de 36%. Isso demonstra com clareza o crescimento e a importância que o Brasil tem no contexto internacional na área econômica. Aqui os principais produtos exportados do Brasil, isso também vocês conhecem, vou passar rapidamente: petróleo. Volta um pouquinho. Os minérios, petróleo e combustíveis, material de transporte, complexo soja, né, o açúcar, o etanol, químicos, carnes e o café são os produtos que o Brasil exporta mais. E aqui, no outro, são os principais destinos. Primeiramente, a Ásia, com 28%. O segundo destino, a América Latina e Caribe, com 24%. A União Europeia, com 21%. E os Estados Unidos, com 10%. Isso também é uma variação daquilo que eu falei anteriormente. Quando o PIB cresce, a movimentação de carga cresce. Quando o PIB decresce, a movimentação de carga também acompanha exponencialmente. Quando ela cresce, cresce exponencialmente, e quando a economia cai, quando o PIB cai, cresce também exponencialmente. Para citar aqui só o 2009, quando o Brasil decresceu, né, a movimentação de contêineres decresceu menos 10%, e a movimentação de carga geral cresceu menos 4,10%. Isso é uma coisa interessante a gente ressaltar. Aqui também mostrando aí o crescimento dos contêineres, da carga geral, da porcentagem de containerização, né, 62% dessa carga já está em contêineres. Aqui é a evolução da movimentação de carga no nosso país, né? Você vê aqui, de 98 a 2010, nós crescemos em torno de 410 milhões de toneladas. De 2009 para 2010, nós crescemos mais de 100 milhões de toneladas. Quer dizer, o Brasil tem que ter todo um cuidado. Nós temos que fazer investimentos. Nós temos que juntar todas as forças. O porto, no caso, se for o caso, o município, o Estado, a União e a iniciativa privada, para que a gente possa definitivamente avançar, melhorar
modernizar o nosso sistema. Nesses anos de 98 a 2010, 410 milhões de toneladas. De 2009 a 2010, mais de 100 milhões de toneladas. Isso são dados interessantes. Aqui a movimentação de carga. Em 2010, nós movimentamos aí em torno de 833 milhões de toneladas. Aqui é o container, desculpe, 6,8 milhões de containers. Creio que a gente vai ultrapassar este ano aí mais de 7 milhões de containers. O aumento está muito grande, em torno de 15% é o avanço na movimentação de containers no país. E também nós estamos avançando, aumentando a movimentação de carga. Hoje, linearmente, está em torno de 6%. Aqui são projeções de granel sólido, você vê aí que é exponencial, né, sempre crescente. Isso, evidentemente, é uma simulação. Pode passar. Dos granéis líquidos também, da carga geral, dos contêineres. E aqui, um estudo que foi feito anteriormente, onde a gente analisava o Porto de Santos, que, em 2009, um pessimismo, iria movimentar 80 milhões de toneladas, né, uma coisa média, 84 milhões de toneladas, e um otimismo com 88 milhões de toneladas. Em 14, no normal aqui, no médio, seria 107 milhões de toneladas. Nós já vamos ultrapassar, em 2011, a 100 milhões de toneladas no Porto de Santos. Isso mostra que nós estamos crescendo muito mais do que a gente havia projetado anteriormente. Aqui é a matriz de transporte brasileira. É totalmente descambada. O ideal seria uma coisa linear, ou seja, o transporte rodoviário com 30%, o ferroviário com 30%, 35% e aquaviário com 29%. Hoje, o aquaviário é 13%. Por isso que o governo está tendo cuidado de fazer um trabalho mais específico, direto, para aumentar o transporte aquaviário. Não tem cabimento nenhum o Brasil está sendo transportado através de rodovias. Falou aqui o ministro dos Transportes, que sempre tinha uma visão muito forte para o lado das rodovias. Mas isso não significa dizer que ele está descuidando das rodovias. Pelo contrário, no ato de você transferir essas cargas que estão nas rodovias para as hidrovias e para o transporte de cabotagem, nós estamos dando a condição de melhorar a área rodoviária, de recuperar esse sistema, que está com muitas dificuldades. Essas rodovias foram dimensionadas há 20, 25 anos atrás, com uma carga de 20, 25 toneladas. Hoje, estão aí com 40, 45 toneladas sendo transportadas através das rodovias. Não vai suportar. Por isso, é importante a transferência dessas cargas para as ferrovias e para o sistema aquático, de transporte aquaviário, para que a gente possa melhorar a matriz de transporte e também melhorar todo o sistema, tanto rodoviário, ferroviário, como também aquaviário. Aqui, a cabotagem, que eu já falei, tem alguns problemas. Nós estamos estudando especificamente um programa de incentivo à cabotagem. A CEP está convocando todos aqueles que militam nesse segmento. Já temos um trabalho anterior, mas vamos apurar. É determinação da presidenta que a gente possa definitivamente elaborar um plano de incentivo à cabotagem. E a CEP vai fazer, juntamente com a ATAC, juntamente com a iniciativa privada, no sentido de que a gente possa cada vez mais avançar nesse segmento. Aqui os investimentos que o governo federal vem fazendo nos últimos anos. Um ponto importante, quando o sistema portuário era gerido, era administrado pelo departamento do Ministério dos Transportes, olha aqui os investimentos. Na hora que foi instalado aqui, criada a secretaria, os investimentos estão acontecendo exponencialmente. E aqui as obras de dragagem, tanto as obras iniciadas, né, e as obras concluídas. Né. O Porto do Mucuripe está com 95% da dragagem concluída, Natal
95%, Cabedelo também nessa faixa, Suape já concluímos, Barra do Furado foi iniciada, Rio de Janeiro nós concluímos na semana passada, Santos também está em fase de conclusão, Itajaí a gente tinha executado 95% e houve aquela enchente, né? Deu um problema grave e nós vamos fazer novos estudos para ver o que é que precisa ser feito para deixar com a profundidade que foi estabelecida. Aqui as outras dragagens, né, um investimento de 1,09 bilhão de reais, obras não iniciadas, mas que serão iniciadas nos próximos 2, 3 anos. E devemos concluir todas até o final de 2014. Aí são as dragas, né, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, a draga que fez a operação no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São as obras na área portuária de recuperação, ampliação e modernização de cais, em Santarém, que nós vamos iniciar, em Vila do Conde, que também nós vamos iniciar. Tem uma obra já em andamento, mas vamos iniciar outras tantas, no investimento de quase 200 milhões de reais. Aqui é a Vila do Conde, um porto interessantíssimo, importantíssimo. Nós vamos fazer aqui um arrendamento, um investimento muito alto, de mais de 1 bilhão de reais, que o processo licitatório deverá estar à disposição de todos. As obras do Nordeste, um investimento de 1,1 bilhão de reais, também distribuídos aí, nesses portos que vocês estão vendo. Aqui é um desses investimentos, o Porto Ilha, é uma coisa inusitada, né, uma coisa diferente com relação aos outros portos do mundo. É o Porto Ilha, a 16 quilômetros da costa. Nós estamos ampliando essa área de armazenagem do sal. A movimentação é exclusiva de sal. Aqui tem 15 mil metros quadrados. Nós estamos aqui criando uma área de 7 mil metros quadrados e modernizando essa correia transportadora. E vamos também fazer um trabalho de dragagem. No Sudeste, o investimento é de 1,3 bilhão de reais. Em Vitória, Rio de Janeiro e Santos. Aqui são obras que já foram concluídas no Porto de Santos, que é a perimetral, da margem direita. Iniciamos já uma etapa da margem esquerda e vamos fazer mais 3 etapas da margem direita do Porto de Santos. Obras no Sul, em São Francisco do Sul, em Itajaí também vamos modernizar e alinhar um berço que vai dar uma condição melhor de movimentação de carga naquele porto importante da região sul e também fazer investimentos lá no Porto do Rio Grande, investimento de 388 milhões de reais nos próximos 4 anos. Aqui, a entrada do Porto do Rio Grande, esses moles aqui foram construídos pelo governo federal, um investimento aqui de 400 milhões, fizemos a dragagem, de maneira que vamos continuar investindo na recuperação e na modernização do Porto do Rio Grande. E também o PAC Copa, que são investimentos da ordem de 809 milhões de reais. Aqui chega a quase 900, porque falta aqui o Porto de Manaus, que também vai ser construído um terminal de passageiros, né? Mas esse porto está sob a responsabilidade do Ministério do Transportes. Vamos fazer um terminal em Fortaleza, em Natal, em Recife, em Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Esses terminais vão servir para dar uma garantia de leitos, né, no período da Copa do Mundo. Aqui o terminal vai ser construído em Mucuripe, lá em Fortaleza, só para citar um exemplo. Não sei porque colocaram Mucuripe, né? Aqui a maquete do Mucuripe. Aqui Natal, também aqui vai ser um terminal novo e recuperar esse cais no Porto de Natal. Aqui Recife, também. Recife. Salvador. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já existe o terminal de passageiros. Nós vamos construir esses berços aqui, em forma de Y. Ou seja, nós vamos construir 6 berços. Vai dar uma tranquilidade muito grande no período tanto da Copa do Mundo, como também das Olimpíadas. Só para você ter ideia, isso tem uma capacidade de leitos de 12 mil leitos a mais, que vai servir para a Copa do Mundo, mas vai servir, acima de tudo, para o futuro do turismo, né, a ampliação do turismo
na cidade do Rio de Janeiro. E também do Brasil, claro. E agora Santos, nós vamos alinhar esse cais, vamos aumentar em 1.380 metros. Aqui também já existe um terminal e vai servir também para a Copa do Mundo e para incrementar cada vez mais o turismo no estado de São Paulo. Aqui, a inteligência logística. O ministro do Transporte falou sobre o plano das hidrovias e nós estamos concluindo o Plano Nacional de Logística Portuária. Eu acho isso um ponto importantíssimo para o crescimento e o avanço do sistema portuário nacional. Nós vamos ter tudo, todos os estudos. É aquela coisa. Muita gente fala dos portos, mas às vezes você não tem um conhecimento específico, direto e científico da área portuária. Com a conclusão, no final deste ano, do Plano Nacional de Logística Portuária, nós vamos saber o que devemos fazer literalmente em cada porto. Se necessitamos construir outros portos. E saber que aquele investimento, ter a certeza que aquele investimento que o governo federal vai fazer, ou o Estado, ou a iniciativa privada, tenha um retorno para o país. É um trabalho sistêmico, é um trabalho em conjunto também com os outros modais, rodovias, ferrovias, hidrovias. Isso é muito importante para que os investimentos tenham os retornos desejáveis. Né? Ou seja, isso, né, são pontos que nós vamos e já estamos identificamos, e sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é um ponto essencial para que o Brasil possa se planejar para os próximos 20 anos. Esse trabalho é projetando o sistema portuário para os próximos 20 anos. Eu creio que é um estudo, um plano que a gente pode até depois fazer um seminário para conversar, para dialogar, porque esse é o plano que vai encaminhar o Brasil para o futuro na área portuária. Aqui as áreas de abrangência, gestão, economia e finanças, operação portuárias, infraestrutura, logística de área de influência, meio ambiente, tudo isso está incluído no Plano Nacional de Logística Portuária. Nós tivemos cuidado de fazer todo esse levantamento em todas essas áreas. E outro ponto que já está iniciado é o Porto Sem Papel. Né? Nós já iniciamos em Santos, em Vitória e no Rio de Janeiro, e a segunda fase nós vamos instalar esse trabalho, aplicar esse trabalho em todos os portos públicos nacionais. Vai dar, sem dúvida nenhuma, uma condição melhor na operação, diminuir a burocracia, a janela única, quer dizer, tem várias vantagens. E nós já estamos tendo noção do que pode acontecer para frente, já que em Santos nós temos aí mais de 30 dias, 45 dias, que esse trabalho está sendo feito em Santos e o retorno já está reconhecido por todos os entes, né, que trabalham e operam no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro e também no Porto de Vitória. O outro é o VTMS, que vamos iniciar por Santos, depois Rio de Janeiro, Itaguaí, Vitória, Salvador, Aratu, e vamos também rebater para todos os portos brasileiros, públicos. Cadeia logística de inteligência, também está aqui, que é a carga inteligente, que é a carga sem papel, na realidade. Isso comunga de perto com o Porto Sem Papel e vai cada vez mais incrementar, né, a condição de movimentação, a melhoria na gestão única, né, um olhando para o outro, um lendo o outro, de todo o sistema portuário nacional, que são investimentos aqui de 30 milhões de reais. Melhorar a gestão do porto. E aqui não podia ficar de fora, né, o gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes líquidos nos portos brasileiros. Vamos também aplicar em todos os portos, para que ele tenha licença de operação, tudo de acordo com as normas internacionais. E um investimento muito grande, de 118 milhões de reais. Aquela coisa do lixo do porto, ninguém sabe para onde é que vai. Vai ter todo um trabalho específico, científico, para que a natureza seja preservada. E esses investimentos todos, essa área de inteligência logística, por levantamentos feitos por técnicos,
nós teríamos a condição de incrementar e melhorar em torno de 25% a movimentação de carga nos portos brasileiros. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Se você imaginar 833 milhões de toneladas, 25%, vocês veem que um trabalho específico cientificamente, a gente tem condições de cada vez mais dar essa condição de melhorar o desempenho dos nossos portos. Aqui são diretrizes, né, que a gente imagina, 834 milhões de toneladas em 2010, a gente está projetando aqui em 2022 de 1,7 bilhão de toneladas, colocar o Brasil entre os 10 países mais importantes na área portuária, melhorar na navegação de cabotagem, que hoje movimenta 1,1 milhão de toneladas, aí, chegar aí a mais de 2 milhões de toneladas, de teus, desculpe, em 2022, e também desenvolvimento sustentável, cuidar bem. Era isso que a gente queria frisar. O governo federal vai continuar investindo, o governo federal vai continuar trabalhando para modernizar o sistema portuário nacional. E precisamos da ajuda de todos, do Congresso Nacional, da iniciativa privada, dos estados, dos municípios, de todos, porque só assim nós vamos garantir que, como o Brasil vai crescer, os portos vão responder à altura. E os portos vão, literalmente, ajudar ao Brasil a continuar sendo um país importante no contexto econômico internacional. Por isso, um abraço. Estou muito feliz, deputada, de poder, mais uma vez, voltar a essa casa e poder fazer uma explanação um pouco rápida daquilo que nós vamos projetar para o sistema portuário nacional.